meninas, saudades de vocês, saudades dos nossos encontros, principalmente dos nossos abraços. Mas eu tenho certeza que breve estaremos todas juntas celebrando a vida. No momento vamos nos cuidar. Hoje eu vou falar para vocês sobre os cuidados que devemos ter com o nosso jardim e as nossas plantas na estação que se aproxima, o inverno. Nesta época, as plantas têm um crescimento muito reduzido. Elas reduzem as suas atividades, elas têm menos capacidade de absorver os nutrientes e elas poupam a sua energia para florescer na primavera. Mas inverno não é sinônimo de dias cinzas, dias frios e cinzas. Nós podemos ter um jardim muito colorido nessa estação, porque enquanto muitas plantas entram em dormência, outras estão em pleno vigor neste inverno. São as prímulas, as camélias, amor perfeito, narciso, petúnia, glicínia, azaleia, boca de leão, jasmim dos poetas com seu perfume maravilhoso, madressilva, buquê de noiva, entre tantas outras que florescem no inverno. Cada estação tem os seus cuidados característicos, como limpeza dos canteiros, regas corretas, que é muito importante, o controle de pragas e fungos, cuidados com o vento, mas a principal atividade do inverno é a poda. E no inverno nós temos que ter um cuidado redobrado com todos esses cuidados. No sul do país, como nós temos um clima muito frio, nós podamos em julho. Muitas vezes nos é ensinado em livros, em sites, que nós devemos podar as plantas em junho. Mas se nós fizermos a poda em junho, automaticamente a planta vai começar a brotar. E se nós tivermos uma geada tardia, com certeza esses brotos queimarão e nós podemos até perder a planta. Então, no sul do país, nós fazemos a poda em julho. E as mais sensíveis, nós fazemos na fase da lua minguante. Como é essa fase da lua minguante? É o intervalo entre 3 dias após a lua cheia até 3 dias antes da lua nova. Tudo isso que eu estou falando vai aparecer na revista de inverno do Sejat, então não precisam se preocupar. Nós fazemos a poda nessa época porque a seiva encontra-se toda na raiz. E quando nós podamos, nós temos uma menor perda dessa seiva e uma melhor cicatrização dos cortes. E nesse ano, exatamente o dia da fase da lua minguante é no dia 12 de julho de 2020. E exatamente então, nestes dias, entre 11 de julho a 13 de julho, é que nós fazemos a poda das plantas mais sensíveis, como a rosa, por exemplo, e tantas outras. E no dia 8 de julho a 16 de julho, nós podamos as plantas menos sensíveis. Então, só não podemos esquecer que depois da poda nós devemos regar bem as plantas e podemos adubar também. A limpeza. Nós devemos fazer uma boa limpeza nos canteiros, afofar bem a terra, porque isso ajuda a drenagem da terra e auxilia no crescimento das raízes. Nós só não podemos esquecer que nós não podemos podar as plantas que vão florescer no inverno, certo? As regas. Existem duas opiniões, que nós devemos diminuir a rega durante o inverno e uma outra opinião que nós devemos continuar com o nosso hábito de irrigação. As duas respostas estão certas, porque tudo vai depender da incidência do sol no seu jardim. Se você tem um jardim que tem um canto que é muito sombreado, menos água naquele local. Mas um canteiro que bate sol o dia todo, e no inverno nós temos dias de muito sol, então uma boa irrigação para deixar a terra úmida, mas não encharcada. Então, vale a regra: local com pouca água, local com pouco sol, pouca água. Local com muito sol, uma rega moderada,
para não deixar a terra encharcada e sim úmida, porque o excesso de umidade faz aparecer os fungos, né? E tantas outros insetos, outros bichinhos que gostam de umidade. E ao apodrecimento das raízes também. Adubação. As plantas podem ser adubadas nesse período. Nós podemos dar preferência aos adubos orgânicos, que são os melhores, como humus de minhoca, porque o adubo orgânico auxilia na retenção de água e desenvolvimento das raízes. As pragas e fungos. As pragas e os fungos estão presentes em toda a estação do ano. Então, nós temos que aproveitar essa época para identificarmos as pragas e usarmos o ingrediente certo, a receita certa para o desaparecimento dessas pragas. As receitas caseiras dão muito certo. Por exemplo, a água com pinho-sol, que a Marida sempre nos aconselha, excelente para matar os pulgões. O chá de alho para prevenir os fungos e os bichinhos, né? Então, esses são ideais. Agora, às vezes, o problema é tão sério, uma infestação, que então há necessidade de um inseticida industrializado, certo? Então, vamos aproveitar também o crescimento lento das nossas plantas para tirar as ervas daninhas. Perdi a palavra, desculpe. Para tirar as ervas daninhas. Como nós podamos, nós temos pouco volume, então fica mais fácil de nós identificarmos e nós arrancarmos essas ervas daninhas. O vento. O vento, as plantas não gostam de vento frio. Então, para quem mora em apartamento e em coberturas, prestem atenção. Pegue aquela sua planta mais sensível e num dia muito frio recolha. Ou faça uma barreira verde com uma planta mais alta na frente, mas o ideal mesmo é recolher, deixar perto de uma janela que ela receba bastante sol, senão ela vai queimar e às vezes podemos até perder essa planta. Para as geadas no jardim, nós podemos proteger o nosso jardim com lona, TNT, o tecido não tecido, e só não podemos esquecer que no dia seguinte nós temos que tirar cedo, porque se vier o sol, essas plantas vão cozinhar ali dentro e vão queimar, certo? E como nós sabemos direitinho quando vem geada, que são aquelas noites frias, estreladas, nós sabemos que no dia seguinte vem uma geada. Então, vamos correr para proteger as nossas plantas. O gramado. O gramado tem um crescimento muito lento também nessa época. Então, vamos diminuir os cortes. E quando chegar em agosto, final de agosto mais ou menos, nós fazemos uma boa adubação com NPK 10-10-10. E assim nós vamos, ele vem se chover, ou então molhar bem, não podemos esquecer que depois de colocar o adubo nós temos que molhar bem. O ideal é esperar que chova. E aí nós vamos ter um gramado muito bonito, ele vai responder com um gramado muito bonito. Bom, com todos esses itens, todos esses cuidados, com certeza as nossas plantas vão aguentar a estação fria, vão ter energia suficiente, mesmo na dormência, elas vão suportar o frio do inverno. E com certeza, quando chegar a primavera, nós vamos ter um jardim bem bonito. Eu espero que vocês tenham aproveitado essas dicas que eu passei. E se vocês precisarem de alguma resposta, podem fazer as perguntas, tá? Um grande beijo a todas vocês. Saudades, muita saudade.